que está na nossa live, pode aí já começar a anotar, fazer anotação, já pode começar aí a interagir conosco também, né, não é, Walter? Então vamos lá. O pessoal vai chegando e nós vamos dando sequência aqui. Nós vamos aqui no nosso primeiro ponto da lição. Primeiro ponto da lição, nós vamos entender uma coisa aqui muito importante, o despertamento espiritual, que é o avivamento, nós podemos dizer que é o avivamento, o despertamento espiritual. Então você vai seguindo aí a nossa linha de raciocínio, que você olhando na sua tela, você vai ver que eu tracei aí com o meu querido irmão Walter várias linhas de raciocínio. A primeira linha de raciocínio é que é a origem do despertamento. A origem do despertamento. Então essa origem, Walter, para nós conversarmos um pouco aqui, ela emana do próprio Deus. O avivamento emana do próprio Deus. Luiz, para os nossos amigos, as nossas irmãs do ciclo de oração, os nossos irmãos que estão ali, como entender de maneira assim clara a questão de emanar de Deus esse avivamento, esse despertamento, aliás? Walter, o autor da lição, assim, a gente fazendo essa guia para te responder aqui, o autor da lição, ele está colocando, temos que observar essa questão próprio Deus, essa questão de estar exclusivamente vindo de Deus, o avivamento, porque o texto aqui é claro de que o Deus, ele despertou, Deus despertou dois personagens no texto. Quais sejam? Aí no caso Daniel, profeta Daniel e o rei Ciro. O Ciro, ambos foram despertados pelo próprio Deus. E o que o autor deixa claro para nós aqui, Walter, é que Daniel orava 3 vezes ao dia, assim? Sim. Daniel, um homem que resolveu no seu coração não contaminar? Sim. Com os manjares do rei e tal, um homem de santificação? Agora eu te trago uma pergunta, então a gente já vai tabelando aqui e já vai respondendo também as questões. Então acontece, o que Daniel fazia, a sua prática religiosa, sua disciplina religiosa, ela causava avivamento ou não? Com certeza causava, com certeza. Com certeza ela impactava a vida dele principalmente, porque aquele que ora, ele vai edificando a si mesmo, ele vai transformando a si mesmo. E as pessoas que estavam em volta de Daniel, e ele até foi pego, nenhum erro acometido no trabalho de Daniel, no reinado de Babilônia, o condenou, mas o pegaram ele quando ele estava orando, voltado a Jerusalém. E então, o seguinte, todas as ações de Daniel, nos lembra que Daniel era o quê? Nos coloca que Daniel era se o avivamento emana do próprio Deus, Daniel era um instrumento. Então eu quero que você dê um exemplo prático, Walter, de quando alguém é usado por Deus para executar, orar por alguém e curar, vem dele ou vem de Deus? Isso é que nós precisamos entender muito claro, irmãos. Jesus no capítulo 15 de João, ele vai dizer: não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vão e deem frutos, que o vosso fruto, ele não se perca. Por quê? Porque nós somos os instrumentos de Deus. Nós somos escolhidos para ser o canal do milagre, mas nós não realizamos milagre de nós mesmos. Não, é isso, a palavra que eu gostaria que você colocasse. Meus queridos irmãos, não vem de nós mesmos. Você pode ganhar da parte de Deus a dádiva de você ser um bom pregador, você pode ter tido da parte de Deus a dádiva de ser usado nos dons espirituais. No entanto, você tem que lembrar que você é um instrumento. Nessa primeira parte da lição, o foco é esse, é que o avivamento, ele emana do próprio Deus, ele vem de Deus, Walter. E se o instrumento pode ser mais perfeito, mais bonito,
mais bem montado, mas se ele não tiver alguém para o tocar, para o fazer funcionar, ele não serve para nada, ele fica encostado aí. Eu gostei da sua colocação, porque na verdade então é Deus que toca esse instrumento. Nós somos o instrumento de Deus. Eu estou de frente para a nossa orquestra aqui e estou lembrando do pessoal tocando aí os instrumentos. Então, na verdade, Walter, Deus é quem nos toca, porque todo o poder vem de Deus. O salmista diz que ele ouve, né? Uma coisa disse Deus. Eu gosto desse texto porque fala assim: uma coisa disse Deus. Aí, na hora de ouvir, o texto fala que 2 vezes eu ouvi. Você entendeu a repetição? É porque Deus falou uma vez a mesma palavra, Deus repete. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Aí Deus confirmou: o poder pertence a Deus. Então não adianta o pregador querer pensar que só Deus só usa ele para fazer milagre, Deus só usa ele para falar, porque Deus ele usa o instrumento que ele escolher. No tempo certo, ele usa quem ele quer. Ele usa o que ele quer. Ele usou o profeta e usou o rei pagão, Ciro. Aí nesse primeiro texto aqui que é Esdras capítulo 1, versículo 1, que é o que você acabou de citar aqui, do Ciro, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Então, esse despertamento espiritual, que é o primeiro ponto da nossa lição, ele é um ponto breve. Então, esse despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. E Luiz, e falando em tocar, como você citou aí, nós falando do exemplo do instrumento, na Bíblia, a linguagem de hoje diz que Deus tocou no coração de Ciro e o fez entender o propósito de tirar o povo. E ele exclama: o Deus dos céus. Olha só, quem está falando agora é o rei dos medos e dos persas. Isso. Não é isso? Isso. Ele está exclamando como alguém que serve a Deus há muito tempo. Quão forte foi o despertamento que esse homem sofreu. Inclusive o próprio Deus tocando no coração de Ciro. A profecia do profeta Isaías, há 180 anos mais ou menos anterior, quer dizer, então aqui já é um fato profetizado. Na lição passada, com muita propriedade, a nossa irmã professora Raimunda e o professor Marcos Vinícius, lecionando a lição passada, a número 1, eles falaram sobre essa questão, que o Daniel, ele lendo a palavra de Deus, ele entende pelos livros, que era o tempo do avivamento, o tempo da volta, do regresso do povo a Jerusalém. Luiz, e nós entendemos que Nabucodonosor, enquanto ele levou os utensílios da casa de Deus, de Jerusalém, embora para a Babilônia, consigo também ele tentou levar uma cultura de adoração, uma cultura de serviço, que o povo tinha em mente aquilo, o povo de Deus, Israel, ele tinha em mente aquilo. Eu vou a Jerusalém adorar. Ali tem os levitas que são responsáveis pelo trabalho. E agora nós estamos em Babilônia, tudo está acabado. 70 anos de sofrimento e miséria. E de repente, vem um rei chamado Ciro, conquista a Babilônia, Deus fala com ele e ele liberta o povo de volta a Jerusalém. Tremendo. É uma ação poderosíssima de Deus na história do povo. E isso aqui é o início, a origem do despertamento espiritual. Nós colocamos aí para vocês aí, que esse despertamento espiritual, Walter, ele estava voltado para a vontade de Deus. É um dos temas mais impressionantes que existe para mim, pessoal,
porque aqui fala, nossa linha de pensamento, que o próprio Deus faz o despertamento espiritual, Ele mesmo traz o avivamento, mas isso estava no centro da sua vontade. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Boa, perfeita, agradável. Mas tem 3 coisas que o autor colocou aí, Walter, sobre a vontade de Deus, que o avivamento provoca. A vontade de Deus, nós conversamos antes aqui sobre o subsídio doutrinário, o último subsídio, que fala sobre esse provocar da vontade de Deus. Ela provoca em nós um retorno às Escrituras Sagradas. Luiz, é interessante você tocar nesse ponto aí, o retorno. Nós sempre pensamos que o retorno, ele vai trazer a nós um certo tipo de prejuízo. Isso. Porque você está caminhando. Mas você entende que o seu proceder não está correspondendo com a palavra. E você é obrigado a voltar atrás. Voltar atrás. Mas voltar atrás, na visão bíblica, é ganho, não é perca. Isso. É o que Jesus disse, né? Que ele perde ganho, né? Ele é interessante, porque se ele vai naquela direção, ali é morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. Agora, essa vontade de Deus aí que nós colocamos aí, traçamos a linha, primeiro seria voltar às Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, buscar a presença de Cristo. Olha só que interessante, isso era algo que Daniel praticava. Agora vamos comparar aqui, Walter, vamos comparar aqui o cativeiro. Você fez essa comparação antes aqui, o cativeiro, encerrando o pessoal ali, o pessoal já teve falta de vontade de adorar a harpa, já tinha sido encostado e tudo. Mas se for comparar com esse tempo de pandemia, nós estamos vivendo praticamente, né, o mesmo contexto. O mesmo contexto, Luiz, porque hoje nós vemos que a situação que a gente vive, tudo no contexto da sociedade, ele vai fazer com que você se acomode com essa situação, esqueça que você é crente, esqueça que você tem Bíblia, as Bíblias vão ficar tudo fechada, empoeirada. E nesse momento, entendendo essa vontade de Deus para o avivamento, esse momento especialmente é o momento de nós retornarmos à palavra de Deus. Agora, querido irmão, é que você deve dobrar o seu tempo de estudo com a palavra de Deus. Esse momento é o momento em que você deve dobrar o seu tempo de estadia com Deus, buscar a presença de Deus. Porque se formos ver Jesus no seu ministério terreno, ele crescia na graça e no conhecimento. Independente da circunstância. Ele era jovem ainda, 12 anos era, mas ele se preocupava em crescer no conhecimento. Então, nesses dias, tem que ser um princípio salvador para nós. Mas que mensagem interessante, né, Walter? Num tempo desses, Luiz Carlos e Walter, numa escola dominical, chamando a sua atenção, você que está na live, para que você abra sua mente e saiba que agora é tempo de despertamento, é tempo de retornar às Escrituras Sagradas e é tempo de buscar a presença do Senhor. E interessante, os avivamentos que nós lemos na Bíblia e entendemos, eles foram provocados pela palavra. Nós vemos Ezequiel profetizar para os ossos secos pelo poder da palavra. E aí assim, eu não vou tocar muitos aqui. Jesus, quando ele pregava a palavra, e a palavra gerava arrependimento no povo, e esse arrependimento os levava a ser batizados. Todo avivamento, ele tem essa base fundamental: palavra, oração, consagração, santidade, retorno à presença do Senhor. Esdras, quando chegou a Jerusalém, ele como sacerdote, não é isso, Luiz? Esdras, e Neemias como copeiro do rei. Esdras, quando lia a palavra de Deus, ele entrava ali num processo de choro, lágrima, e o povo que ouvia a palavra de Deus começavam a chorar e se arrepender, apenas pelo impacto que as Escrituras faziam neles. Então, Walter, para finalizar esse primeiro slide nosso aqui, finalizar essa primeira tela, nós temos aqui, dentro desse conteúdo
vontade de Deus, nós temos também um terceiro ponto importante, que é não perder o primeiro amor. Aí nós tocamos no assunto da igreja de Éfeso, que era uma igreja ortodoxa, ou seja, era uma igreja que ela obedecia os princípios da palavra. Ela tinha como objetivo obedecer a palavra, era uma igreja fiel. Mas qual que era o problema da igreja de Éfeso, Luiz? Com toda a fidelidade que Éfeso tinha, tudo de bom, né, vamos dizer assim, Éfeso, ela perdeu o primeiro amor, ela perdeu o amor. E hoje, nesses dias, Luiz, o que pode impactar na nossa vida isso aí? Hoje, meu querido irmão, eu acho que já está impactando muito na vida, porque essa perda desse primeiro amor esfria no sentido da comunhão, o esfriamento espiritual, no sentido da leitura. Quando se perde o primeiro amor, se perde a leitura da palavra de Deus, se perde o gozo do céu, a alegria da salvação. Isso é uma coisa bem complicada, porque aí vai naquilo que você falou. Aí a pessoa vai acostumar, igual o povo que estava acostumado com Babilônia. Ele vai se amoldar ao mundo. E esse é o nosso problema, porque nós lemos sobre Babilônia, e Babilônia representa o mundo nosso hoje. E o crente que não tinha que ter comunhão com o mundo antes, não tem que ter comunhão com o mundo hoje. O crente que tem que ter comunhão é com Deus. Comunhão com Deus. Então é tempo de nós abrirmos nossos olhos espirituais, porque eu creio, Luiz, que Deus está prestes a cumprir esse despertamento, porque Jesus está à porta para buscar a igreja. E todo despertamento espiritual tem esse objetivo, que é salvação de almas, né? Salvação de almas, que é muito importante. Então, o tempo em que nós estamos aí trabalhar essa questão da salvação, trabalhar essa questão da evangelização. Então, o esfriamento do amor leva vamos dizer assim, leva as pessoas a emudecer-se. A voz da igreja se compromete quando há a falta do primeiro amor. E Luiz, interessante. Como entender esse despertamento, Luiz? Porque às vezes as pessoas entendem um avivamento, um despertamento, como uma multidão de gente gritando, uma multidão de gente glorificando, uma multidão de gente falando em línguas, alguém ministrando e aquele mover, né, de barulhos, e as pessoas entendem, acontecendo um grande despertamento. Ao você tocar no ponto do propósito, que Deus tem um propósito no avivamento, no despertamento, e que é a vontade dele. Como entender essa questão, Luiz? Então, essa questão, ela, para nós que somos pentecostais, nós temos algo muito visual. Nós olhamos aqui, se alguém faz um reteté, solta um aviãozinho, nós estamos dizendo aqui que somos contra a manifestação do poder do Espírito Santo. Jamais, na verdade, nós estamos aqui querendo que você seja cheio do Espírito Santo. Mas o avivamento, através da palavra, ele provoca vida, ele provoca ação, ele provoca atividade. A palavra que nós vamos usar é atividade, porque a salvação, é interessante, a salvação, a santificação do crente, a definição que Claudio Honor ele dá no seu dicionário teológico para santificação, ela é fantástica, porque quando o pastor Claudio Honor ele fala sobre santificação, é o que ele fala, Walter, que a pessoa, ele está separado para Deus e para o serviço de Deus. Olha que coisa maravilhosa, Walter. Luiz, que coisa tremenda, né? Está separado, santificação, eu me separo para Deus e para o serviço de Deus. Então não há razão para que nenhum crente diga, eu não tenho o que fazer. Em meio a essa pandemia, alguém falar, eu não estou trabalhando. Obreiros falam, não, eu coloquei minha ferramenta de lado. Estamos encontrando obreiros nessa situação, que já colocou, a igreja não está aberta e tal, mas a igreja continua ativa. Luiz, e por que, Luiz? Porque numa questão, numa visão nossa bem clara, né? Nessa questão que você está falando aí, então o despertamento ele precisa ser entendido como uma preocupação em fazer a vontade de Deus, em buscar a vontade de Deus. Isso é tremendo, Walter. O autor foi muito feliz em colocar esse contexto, atualizar esse contexto para nós.
Porque qual é a vontade de Deus para a sua vida, Walter, presbítero Walter? Não é? Na prática, para nós que estamos aí, você que está acompanhando, você irmão, irmã aí, é que nós venhamos ao que? A nos separar do mundo. Principalmente, irmãos, o despertamento, ele quer fazer com que nós voltamos à lei de Deus. Porque o mundo, ele nos leva para longe da palavra, de obedecermos a palavra. Então, quando eu obedeço a Bíblia, há um despertamento dentro de mim. E é hora, Walter, de a gente frisar o seguinte: é hora de despertarmos do sono. É verdade. O grande problema, quando há carência de despertamento, quando há carência de avivamento, é porque tem gente dormindo. E esse não é um despertamento aparente, irmãos. Não é um despertamento para a sua aparência. Você precisa fazer aquilo que Paulo disse. Paulo deu uma orientação na Santa Ceia e às vezes nós não analisamos. Aquele que toma a ceia, analise a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Essa análise precisa ser diária, todos os dias eu preciso fazer uma análise, como eu estou como crente. Diariamente. E mesmo se vir no seu coração o desejo de sair da presença de Deus, de não querer mais ser crente, você precisa entender que nesse campo espiritual há um inimigo declarado, Satanás, que vai estar jogando dados inflamados na sua mente. Então não é todo o desejo de sair da presença de Deus, de deixar de ser crente. Você precisa despertar, repreender esse desejo, esse pensamento, em nome de Jesus, dizer: eu vou permanecer na presença de Deus. Porque é tempo de despertamento espiritual. Irmãos, a finalidade é a segunda tela. Aí, segundo ponto da lição, que está dividida em 4 telas importantes, nós traçamos também, Walter, linhas de pensamento aí para a finalidade. E eu acredito que os irmãos estão seguindo aí, estão olhando aí na live. Dá uma olhadinha para nós aí, Walter. Já tem aí algum comentário, alguma pergunta, algum adendo aí na internet? Dá uma olhadinha para nós aí, porque agora que nós conectamos, deu certo aí, né? Aí nós vamos para a segunda parte da lição. Não conseguimos conectar. Não conseguimos ainda não. Que é a finalidade. Então os irmãos vai comentando aí, depois, qualquer coisa a gente, depois da live, depois da escola, a gente vai lá e comenta com vocês aí, tá? A segunda parte da nossa lição é a finalidade. Ou seja, qual é a finalidade do avivamento, Walter? Olha aí, Luiz, e partindo do princípio que nós entendemos no primeiro ponto, que Deus quer que cada um de nós aconteça um despertamento espiritual, nós precisamos agora entender qual é essa finalidade específica desse despertamento. Se nós olharmos para Israel, porque houve aí a produção, o avivamento aqui, a finalidade foi produzir. A ação do avivamento é produzir. Isso é profundo. Entenda essa mensagem, querido irmão. Você não pode ficar sem produzir, porque o avivamento ele é produtivo. O avivamento, despertamento, a ação, uma ação exponencial de produção. Então veja bem, ele produziu o que? O avivamento produz despertamento. No texto da lição aqui, Walter, nós temos 2 despertamentos produzidos pelo avivamento. O primeiro despertamento é o despertamento nacional. E o segundo é a restauração que produz, né? A restauração espiritual. Na questão nacional, Walter, só Deus para poder restaurar o coração de um povo que estava acostumado à Babilônia. No meio da idolatria, no meio de um povo que já ninguém sabia quem era Israel, ninguém sabia quem era babilônico mais. Não, e outra coisa, o autor nos coloca aqui uma questão importante, que Deus, ele, quando quer realizar a sua vontade, que é o primeiro ponto da lição, ele incute no coração do homem, na vontade do homem. Ele fez assim com Ciro. Mas você acha que todos aqueles irmãos nossos, os judeus, os israelitas que estavam ali, o autor já afirmou isso, eles queriam voltar para trás? Com certeza ficaram uma boa galera. Tinha muita gente querendo ficar na Babilônia. Irmão, cuidado.
não ame o mundo. Não é, Walter? Porque às vezes uns sentem a falta da comunhão na igreja e outros, isso a gente inclui todos nós, aquele desejo humano, ele fica aflorado nesses dias, irmãos, o desejo humano. Porque muitas vezes nós deixamos as disciplinas que nós falamos em aulas passadas, disciplinas da oração, disciplinas da palavra, deixamos de alimentar, e aí nós vamos alimentar apenas os desejos da nossa carne. Na questão nacional, então, quando a gente olha para Deus, ele despertando o coração de Ciro, há 180 anos atrás, Isaías já havia profetizado, e Deus vai despertar o coração de Ciro, para que Ciro, ele faça o decreto. Nós estamos em tempo de decreto aí, né, Walter? De vez em quando só temos um decreto. É um decreto do governador, é um decreto do prefeito, é um decreto e tal e tal. E a gente observa, tem pessoas que às vezes ignoram quando nós obedecemos e falamos na obediência aos decretos. Exatamente. Mas é bíblico. Ignora, Paulo ele escreve as suas cartas dizendo, olha, toda autoridade foi constituída por Deus, deve ser obedecida. E é bíblico, pode ver que essa questão de Israel aqui, Deus já havia profetizado um rei, que é o Ciro, para que houvesse um decreto assinado que estaria ali restaurando a nação de Israel. Assim como Deus, ele retira o povo do Egito com mão forte, a ação, o despertamento, a ação, reação, ele age também assim com Ciro, utilizando ele como, entendendo bem, Ciro não é o autor do despertamento, ele é só o instrumento. A nossa ideia justamente é essa. E outra coisa, você falou uma coisa importante aí, a condição espiritual de Ciro, olha, quando Deus quer usar, e quando Deus quer fazer a sua vontade, Deus usa quem quer, como Ele quer, na hora que quer, e também essa questão, querido, de você ser usado por Deus, hora aqui, hora ali, não é uma garantia de que você é salvo. Exatamente, tem muita gente que já foi usado, muita gente que já foi curado, muita gente que já viu o milagre de Deus e não vai encontrar com o céu. Porque na verdade aqui Ciro, nós estamos trabalhando aqui a conversão dele não, Walter. Não, isso deve ser frisado, é importantíssimo. Mas nós não estamos aqui trabalhando a conversão de Ciro, nós estamos trabalhando aqui o nosso Deus despertando um homem que estaria realizando a sua vontade a favor do seu povo, para mostrar aqui a soberania de Deus. O Deus soberano, ele executa a sua vontade da maneira que ele quer, ele faz o que lhe apraz. Paulo fala muito sobre essa questão de Deus, ele fazer o seu querer, é o querer de Deus, e o efetuar de Deus, é o próprio Deus. E aí o profeta Isaías, ele vai dizer, agindo Deus, quem impedirá? Oh, glória! Então se você der lugar, abrir o seu coração nessa manhã, Ele vai despertar o seu coração, você vai sentir a glória dele aí hoje. Ô Walter, eu tenho certeza que o nosso aluno, ele pode dar glória a Deus, tem toda liberdade, não pode? Toda liberdade. Nós estamos sentindo a glória de Deus aqui. Sentir a presença do Espírito Santo aí no seu lar. Se despertar, irmão. Saia dessa letargia. Como diz o pessoal e vocês que é jovem, que a nossa live também é para jovem, né, Walter? Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Literalmente. Tira o pé do chão, levanta, sacode a poeira aí. É tempo de despertamento. É tempo de restauração. Então aqui há essa restauração nacional. Poderíamos relacionar essa restauração aí, nacional, Walter? Eu poderia pensar na igreja. Na igreja é a nação de Deus, né? Isso, contextualizar, né? Contextualizar, não pode? Ótimo, fica ótimo. É o tempo da igreja ser tocada, ser cheia. E o tempo é este, o tempo é agora, irmãos. Não podemos pensar assim, mas Jesus vai vir, mas não vai vir agora. Até porque, Walter, esse segundo ponto da lição, a restauração espiritual,
Ela vai demonstrar aqui para nós justamente isso. Israel precisava de libertar-se, sabe de quê, Walter? Esse cativeiro serviu para uma coisa muito fundamental e importante para Israel. Israel nunca mais quis ser idólatra. Nunca mais. Impactou eles, tirou, limpou. Era um objetivo principal, fundamental. A restauração espiritual de Israel no cativeiro foi para tirar do coração do povo todo e qualquer sentimento de idolatria. Luiz, então, como nação de Deus, igreja, nós temos que pedir para que Deus retire do nosso coração tudo aquilo que não lhe agrada. Se há um desejo pecador no seu coração, se há um desejo que você considera como errado, que não vem da parte de Deus, é momento de colocar no altar de Deus, de colocar na presença de Deus e pedir assim como Isaías, ter ousadia: Senhor, toca em mim com a tua brasa e me purifica. Me purifica, me queima, venha com o teu fogo, o teu altar, e vamos nos avivar, queridos. Deixa o fogo queimar. E renovação, restauração do seu altar, é restauração espiritual, é a volta do desejo da oração da madrugada, é a volta do desejo de descer a oração com profundidade. A questão da restauração espiritual, Deus precisa e procura alguém com um coração voluntário, alguém com um coração a cooperar com Deus. Agora tem uma coisa, Walter, nós não podemos deixar de colocar aqui nessa questão, porque aqui é bem claro, o povo de Israel, Deus teve um objetivo nesse cativeiro, que era tirar a idolatria do coração do povo. Agora há um grande perigo agora, e você falou lá atrás, a gente vai contextualizando a nossa aula aqui, você falou lá atrás do perigo da rede social agora, das diversões agora, dos ídolos que estão produzindo as suas lives, dos ídolos que estão produzindo os seus shows, dos ídolos que estão levando a sua mensagem através de YouTube, das redes sociais. E olha o grande perigo dessa pandemia, da pessoa, às vezes do crente, ele ter entrado para dentro de casa, longe da idolatria, e hoje ele está sendo um adorador, idolatrando essas programações que são feitas com o sentido de trazer esse entretenimento para esse momento, e a pessoa está criando ídolos dentro do seu coração nesse período agora. Por isso é importante, irmãos, entendermos que é momento de limparmos todo o nosso coração, a nossa mente, e deixarmos, assim como o livro do Êxodo vai dizer, a chama do altar acesa continuamente, ela não pode se apagar. Não pode apagar. E para o cristão esse momento agora, Walter, é o momento de nós estarmos santificando, limpando. Foi o que aconteceu aqui, o cativeiro serviu de libertação da idolatria, de aproximação do povo a Deus, do monoteísmo. Luiz, Deus trabalha com o livre-arbítrio, isso é o mais incrível do Evangelho, porque como você mesmo disse, tem gente ali que não quis ir embora, mas aqueles que livremente entenderam que eles não eram dali, eles não pertenciam àquele lugar, eles pertenciam a Judá, a capital da fé, a Jerusalém, eles pertenciam ao Deus Yahvé, o Deus que tirou eles como um forte do Egito, eles lembravam dos seus pais, e aqueles que entenderam livremente, sem nenhuma obrigação, saíram na primeira leva e saíram na segunda leva depois. Walter, excelente colocação, sabe por quê? Hoje, a igreja verdadeira, você que está na sua casa agora, nessa live, você que é crente verdadeiro, você que sempre buscou o poder de Deus, a autoridade de Deus, você que gosta dessa chama pentecostal, eu tenho certeza que nesse tempo, mesmo estando em casa, você está orando mais, você está buscando mais, você está sentindo o desejo de comunhão. É isso aí que você acabou de colocar. Luiz, e esse desejo ele não vem de nós também. Por isso que nós somos instrumentos no início, no meio e até que o nosso ministério se acabe. Nós somos instrumentos sempre. Há alguém, Luiz, que está gerando em nós esse desejo. Quem seria? Uma coisa é certa, meu irmão, Walter, é o seguinte, uma coisa é certa.
quem é peregrino, entende que é peregrino aqui nessa terra, sabe da sua morada celestial, está caminhando. Isso nós temos que entender, né, Luiz? Para que nós possamos ter o alvo sempre e sabemos que somos instrumentos de um Deus que sempre vai querer usar aquele que tem um coração disposto. Passando aqui, Walter, para a nossa terceira tela, vocês estão em casa aí, vem conosco, esteja na aula aí, está muito bom o nosso bate-papo aqui, trazendo esse tema muito importante que é o milagre, né? Despertamento é o milagre, milagre não se explica. E o que aconteceu com o Ciro não há explicação, é Deus quem usa como quer, a soberania de Deus, e o milagre também de você estar passando esse momento, e a pandemia traz dificuldades, mas eu tenho certeza que você está em paz, eu tenho certeza que mesmo em meio a todo esse bojo de notícias, informações negativas, pessoas enterrando entes queridos, mas eu tenho certeza que você está alegre, porque a alegria do cristão, Walter, independe das circunstâncias. Independe das circunstâncias ontem, independe das circunstâncias hoje e daqui para frente. Nosso coração não está baseado nas circunstâncias. Nosso coração está baseado no Deus que desperta-nos hoje, nessa manhã aqui. Walter, nós estamos subindo aqui. Nossa aula hoje já está, nós pegamos aqui, começamos aqui como um avião. Esquentamos os motores. Aí nós subimos um pouquinho, vamos subindo agora, vamos dar mais um salto. Vamos voar um pouco? Vamos voar aqui com os nossos alunos? Vamos lá. Então é o seguinte, Walter, agora nós vamos passar para as promessas de Deus. Vamos lá. Irmãos, Deus é fiel em suas promessas. Você que está me ouvindo aí sabe melhor do que isso. Quantas promessas de Deus já cumpriram-se na sua vida e hoje você glorifica Ele e você confirma o que nós estamos falando aqui hoje. Só que essa promessa aqui é uma promessa interessante, porque é uma promessa de despertamento. Olha aí. Essa promessa aqui é a promessa da renovação. Então, assim também com o problema, Deus manda o escape junto. Maravilha. Então, o que acontece, queridos irmãos? O Evangelho é boa nova, Walter? O Evangelho é boa notícia? Nós temos uma boa notícia agora para os nossos irmãos. Irmãos, compartilhe essa live, ainda dá tempo de alguma pessoa ser abençoada. Abençoe alguém, porque nós temos aqui uma mensagem importante, uma mensagem de Deus para a sua alma, porque nós vamos dizer para você aqui agora, são boas notícias. Deus renova as suas bênçãos. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele diz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Estávamos falando aqui do avivamento da Rua Azusa, vamos falar sobre isso aqui agora, porque nós vamos aqui agora falar sobre a promessa da efusão do Espírito Santo. Agora nós descobrimos aquele que movimenta a ferramenta, aquele que pega a ferramenta nas mãos, aleluia, aquele que tem a ferramenta, uma ferramenta voluntária, Luiz, uma ferramenta preparada, que somos nós, que é você. Então essa terceira tela que você está vendo aí na sua casa, a terceira tela tem a linha de pensamento. A nossa linha aí é a promessa. Então Deus, Ele é fiel em suas promessas e Deus renova. Ele é o Deus da renovação. Então Ele vai renovar as bênçãos, Ele vai renovar a nossa fé. É interessante, queridos irmãos, é muito interessante essa questão de receber esse renovo. Essa manhã é manhã de despertamento, é manhã de renovo para você, é manhã de você se encher do Espírito Santo aí na sua casa. Nós estamos aqui, Walter, sentindo aqui o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. A presença de Deus, Ele está aqui, Ele está aí com você. Basta você glorificar a Deus, exaltar a Ele aí. Pare um momentinho que você está fazendo e glorifique a Ele na sua casa, irmão. Não tem problema se o vizinho achar ruim, deixa achar. Deixa Deus te renovar, você pode falar em línguas estranhas, sem problema algum, porque a promessa de Deus que eu quero chegar aqui é Lucas, no capítulo 24, versículo 49, lá Jesus disse: eis que eu vos envio a promessa de meu Pai. Querido, qual que é a promessa de Deus? E essa promessa se cumpre lá em Atos dos Apóstolos.
Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, nos confins da terra. Mas o que Walter disse aqui, o texto é Atos capítulo 2. De número 2, versículo 44. É onde foi o que? O cumprimento da promessa. E todos, não ficou nenhum de fora, foram cheios do Espírito. Veio um vento veemente, impetuoso, como sons de... E aquele som, com aquele, encheu todo o ambiente, todos começaram a falar em outras línguas. É interessante, queridos irmãos, que para Nicodemos, no diálogo com Jesus, Jesus falando sobre o Espírito Santo, Walter, o Jesus, ele diz para Nicodemos, o vento sopra onde quer, e o vento, ele sopra nessa manhã na sua casa, o vento sopra nessa manhã na sua família, é através dessa live pentecostal, de despertamento, aleluia, seja cheio do Espírito Santo essa manhã. Meus queridos irmãos, não percamos a oportunidade. Você é um instrumento escolhido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que os profetas da igreja estavam orando e de repente o Espírito Santo diz: separa para mim Paulo e Barnabé. Oh, glória. Aleluia. Homens cheios do Espírito como você. Você não é alguém esquecido, você não é alguém desprezado, mas você é escolhido pelo Espírito para ser um instrumento cheio da glória de Deus. E você é um chamado por Deus. O Walter acaba de falar aqui sobre um texto de chamado. Obreiro do Senhor, pelo amor de Deus, reaviva a sua chamada, desperta a chama que há em ti. É tempo de trabalharmos para o Senhor, é tempo de acordarmos, de despertarmos do sono, da letargia. Receba o toque de Deus na sua vida agora, receba a presença do Espírito Santo. Levante-se nesta manhã, em nome de Jesus. Você é soldado nessa batalha. Então, coloque-se em posição de batalha. E a nossa batalha não é contra a carne nem contra sangue. Ela é como, Luiz? Oh, aleluia. Walter, o Espírito Santo está nos conduzindo aqui nesta manhã. Atos capítulo 2. Então a igreja é cheia. A promessa da efusão do Espírito Santo ali. A promessa para jovens. A promessa para crianças. A promessa para os mais idosos. A promessa, o Espírito Santo de promessa. Esse ponto da lição fala sobre Deus cumpre as suas promessas. E Deus está cumprindo promessas nesse tempo. E é verdade, meu irmão, não espere para ser batizado com o Espírito Santo quando Jesus voltar. Comece a buscar nesse tempo de pandemia. E você pode ser batizado no Espírito Santo na sua casa nesse exato momento. Você busque a Deus, que você envolva-se nessa escola pentecostal dessa manhã. Nós estamos aqui falando de Bíblia, tradição, temos orgulho de ser pentecostal, temos orgulho de podermos falar em outras línguas, de falarmos de profecia, de pregarmos a palavra, de louvarmos. Temos orgulho de sermos assembleanos, porque nós somos pautados e baseados nas Escrituras. Walter, nosso tempo ele corre e nós vamos para a última tela. A nossa última tela, o nosso ponto da lição, que é interessante, que nós vamos aí o nosso voo. Nós vamos voar mais um pouco, querido. Vamos voar um pouquinho. Tá? Então esse terceiro ponto da lição nós falamos sobre a efusão do Espírito Santo. Uma igreja que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tempos de dificuldade, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo. Deixe ser cheio. Jesus não é aquele que entra na porta batendo, enfiando o pé na porta e entrando. Ele bate na porta. Se você deixar hoje de manhã, né, através dessa live, Ele vai lotar a sua vida do Espírito. E se você está abatido, seja renovado nessa manhã, em nome de Jesus. O que não pode faltar no avivamento é a última tela que nós temos aqui. Olha, Walter, que maravilha. Olha a linha de pensamento que nós vamos traçar aqui nessa manhã. É que o despertamento espiritual, ele torna os homens obedientes à palavra. Olha só.
Se nós formos ler o texto de Neemias, o livro de Neemias, quando o povo volta a Jerusalém, como eu já havia dito aqui antes na nossa live, era lido a escritura, Esdras lia a escritura para o povo, e o povo lembrava da lei, e o povo se voltou para a lei de Deus, e esse despertamento fez com que, como você disse, eles nunca mais mexessem com idolatria, mas se voltassem à lei do Senhor. Uma das coisas que aconteceu nesse cativeiro foi a questão da perda da língua. O hebraico, nesse tempo, ele é esquecido. Uma das dificuldades da leitura da palavra ali no cativeiro foi justamente essa questão a Babilônia preocupou muito em trazer uma educação e retirar do povo a língua materna. A pior coisa que existe é quando você traz alguém, coloca ele em cativeiro e ele preocupa em retirar, porque a língua é cultura, a língua materna ela mostra a face do povo. Então acontece desculturação do povo, e tirando a língua do povo, o povo não tinha mais acesso ao texto. Tanto é que quando lá no capítulo 8, 9 de Neemias, que é provocado o maior avivamento ali daquela época, ali, uma coisa espetacular, quando os obreiros são reunidos ali com Esdras, Walter. Então o que acontece? Naquele instante ali, nós vamos observar que não era feita nenhuma uma hermenêutica profunda do texto. Esdras, ele lia o texto e alguns iam traduzindo para que o povo fosse entendendo a leitura. Eles começaram de meio-dia até às 6 horas. A Bíblia fala que tinha homens e mulheres, crianças, que disparou um chororô por ouvir a palavra de Deus. Eles começaram a chorar, que de longe ouvia a voz do choro e da alegria causada naquele povo por ouvir a palavra de Deus. Luiz, é como você ter experimentado água e passar um dia todo no sol. Esses dias eu fui num lugar caminhei mais de 1 hora sem tomar água. E eu lembrei da água que eu tinha deixado no carro. E eu só iria tomar água quando eu voltasse para o carro. Esse povo estava sedento, seco, por causa dessa condição que Babilônia, trouxe a eles. Mas quando Esdras leu, é como se tivesse uma jarra de água gelada caindo sobre eles. E eles se deliciaram, se alimentaram. Como nós estamos dizendo aqui, o avivamento, o despertamento, ele é provocado por Deus. Meus queridos irmãos, o homem que ele foi provocado por Deus, por sede na palavra de Deus, ele pode trabalhar 24 horas, 1 segundo da vida, mas ele sempre vai ter tempo para poder buscar a palavra de Deus, porque ele tem sede pela palavra. Sede é o que vai te manter vivo nessa pandemia. Ele tem desejo. Essa palavra aqui é muito forte. O despertamento, ele vem através da obediência. Nós temos aqui, como se fosse um dos grandes lemas do nosso pastor Ivan Barreto, que o pastor Ivan sempre nos ensinando e falando da obediência. Luiz, e tem muitos crentes que são fiéis, que são obedientes, mas que na sua personalidade eles não expressam publicamente no meio da igreja uma manifestação do Espírito Santo que todos veem, que ele glorifica. Às vezes ele quietinho, caladinho na dele, mas o despertar de Deus, ele está agindo dentro dele, e às vezes é só no choro, é só na lágrima, é ele caladinho ali, mas quando você conversa com ele, você sabe que ele está sofrendo um despertamento em obediência. Justamente. E outra coisa, essa obediência, o despertamento espiritual, o avivamento leva o crente a ser crente obediente. E essa obediência, Walter, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, ela vai nos levar à restauração do culto a Deus. Olha aí. Vai restaurar o altar,
vai restaurar o culto. Só que o autor coloca aqui algo interessante, que esse culto restaurado, Walter, ele não é um culto que traz os elementos da Babilônia. Ele não insere liturgia à parte. Isso aqui eu achei muito maravilhoso, a pureza do culto a Deus, Walter. Ele trouxe toda a ortodoxia, toda a pureza que o culto de Deus. Quando nós olhamos para o Levítico e vemos como Deus estabelece o culto, os ornamentos do templo, isso, querido, a forma dos obreiros trabalhar, os levitas, os sacerdotes, nós pensamos em algo muito bem orquestrado, mas há uma organização pensada por Deus. Tudo ali tem um sentido, tudo ali tem um fundamento, tudo tem algo por trás. Somente o despertamento a Deus, jungido com a obediência a Deus, a obediência à sua palavra, vai abrir os nossos olhos para a necessidade de estarmos oferecendo um culto com essa ordem e com essa organização que você citou. Ô Luiz, e irmãos, nós não estamos cultuando na igreja, mas o culto tem que acontecer na igreja, que é a sua casa. Não pode esquecer de adorar a Deus. Você não pode esquecer de estar em contato com a palavra, com a oração. Lembre-se, traga a memória, porque a nossa cultura como igreja é estarmos reunidos, irmãos. Estamos em comunhão e nós não estamos podendo fazer, mas na sua casa você pode fazer isso. Eu quero falar aqui, porque o autor coloca que eles não inseriram novas formas de culto. Para nós finalizar nossa live, já foi dado o sinal aqui por nossos diretores, excelentes diretores. Está ali o Diogo hoje, juntamente com o Caio. Os meninos estão fazendo um trabalho brilhante. E, Walter, o que eu achei interessante é que eles não trouxeram inovação. Eles não trouxeram uma nova forma de culto. Até porque culto significa adoração a Deus. Então, o pastor Ivan até estava falando, ontem nós fizemos Santa Ceia. Ontem nós servimos nas casas, servimos os irmãos, nós não inovamos. Tem muitos pastores aí que estão inovando com tipos de ceias, virtual e tal, não sei o que lá, e vai. Mas a nossa intenção é manter os rudimentos da fé cristã, chegar aos irmãos, poder dar um sorriso, servindo a Santa Ceia, Walter, de acordo com aquilo que preconiza a palavra de Deus. Então nós temos que estar antenados com o nosso tempo. Agora sim, as coisas mudam, mas quando o povo volta e sofre esse despertamento, eles não sofreram, Walter. Tem muitas pessoas, querido, que saem procurando novas formas de culto, novas formas de adoração. Vou deixar você comentar aqui, é o seu último comentário. Vou só abrir essa linha de pensamento aqui, para você falar o que você entende disso. Eu tenho certeza que você já viu muitas pessoas que abrem uma igreja ali na esquina, é novidade. O que você me fala sobre isso? Ô Luiz, como você já mesmo disse, o que nós precisamos como povo de Deus é da forma de culto que Deus estabeleceu na sua palavra. O que alimentou o povo ali, o que fez eles chorar, não foi porque Esdras era um super pregador, ele era um homem que tinha uma inovação no seu falar. Ele simplesmente leu o texto da Escritura. É um evangelho puro e simples, mas eu quero deixar aqui também, a gente não pode cair também no erro de não preparar. Quando eu disse lá atrás, Walter, deixa eu fazer esse adendo. Quando eu disse lá atrás que Esdras, ele não procurou fazer uma grande hermenêutica, era a condição do povo. Era a condição de um povo que estava recebendo ali o evangelho puro, simples. Mas hoje nós temos, Walter, necessidade. Olha, nós estamos aqui numa live. Vocês estão recebendo aí, na casa de vocês aí, um audiovisual. Vocês estão recebendo uma interpretação aqui, de forma simples. Mas nós não podemos chegar aqui também e ser simplórios. Apenas ler a revista e tal, citar os pontos. Nós não podemos ser simplórios. Nós não podemos chegar aqui e não contextualizar. Temos que aprofundar, né? Temos que aprofundar.
mas dentro daquilo que é o nosso conceito, nosso conteúdo. Isso fala sobre pessoas que vão estar olhando a contextualidade do momento. E o nosso momento hoje exige professor mais preparado, exige obreiros mais preparados. Olha o quanto que a igreja hoje precisa de obreiros maduros para estar aconselhando os irmãos, para não ser agente 007, esconder nesse momento, Walter. Exatamente. Se alguém precisar de você, esteja atento, esteja disposto com o celular na mão. Olha tanta necessidade desse tempo agora. Por isso, Walter, finalizando aqui, nós convocamos aos obreiros, convocamos aos irmãos, jovens, crianças, adolescentes, nós convocamos a igreja. Desperta a igreja. É tempo de despertamento, é tempo de sermos cheios do Espírito Santo, Walter. Esse momento é chegado, a hora é essa. Né, Vamos Luiz? fazer os nossos agradecimentos? Vamos lá. E o relógio ele corre muito. Aula boa passa rápido. Muito bom. Domingo que vem nós teremos aqui. São 3. Vamos fazer merchan aqui agora, Walter? Vamos. Rapidinho. Essa lição de hoje ela foi bem empolgativa. A gente fica empolgado com esse tema. A lição número 3, o despertamento renova o altar. Os professores, domingo que vem, a professora Raimunda, minha sogra. Professor Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. O papai mais novo agora, né? Novo pai. Então, o despertamento renova o altar. E queremos todos vocês conosco aí no domingo que vem. 9h30, né? 9h30. Agradecimento ao nosso pastor presidente, pois essa live aqui da Escola Dominical é um produto único e exclusivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Capinópolis, com todo o apoio, todo o amor, todo o carinho, toda a aquiescência de nosso pastor presidente Ivan Barreto. É isso aí, muito obrigado, irmãos, por ter participado da nossa live. Inclusive aí, ó, esse detalhe do fundo aqui foi pensado por pastor Ivan e irmã Márcia. É isso aí, teremos hoje à noite, queridos, teremos um culto maravilhoso, teremos um culto aqui à noite, uma live super maravilhosa e você não pode perder. Obrigado, Caio, obrigado, Diogo, obrigado, Walter, obrigado a todos os alunos. Até domingo que vem na nossa Escola Bíblica Dominical. É isso aí, falou, tchau.